Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 11 até o verso 22. Efésios 2, verso 11 a 22, diz-nos assim esta, que é a palavra do Senhor. Portanto, lembrem-se de que no passado, vocês eram gentios na carne. Vocês eram chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às promessas da aliança, não tendo esperança. E vocês eram sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. De dois povos, judeus e gentios, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei nos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas hoje vocês são concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, que é Jesus Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Esta é a palavra do Senhor. Você anda assustado com o nível de divisão em que está o nosso mundo? Você está preocupado ou alarmada com a polarização das opiniões? Nós nos dividimos entre ricos e pobres, entre negros e brancos, entre homens e mulheres, entre machistas e feministas, entre bolsonaristas e outros grupos de esquerda. Parece que nós somos estimulados o tempo todo a odiar quem não comunga do nosso campo de ideias e dos nossos valores. Será que o ódio que graceja em nossa sociedade planetária, ele é um ódio que reproduz o espírito do Evangelho de Jesus Cristo? Será que o que aconteceu essa semana em frente a um supermercado, onde um homem, sabe-se lá se é pela cor ou não, foi espancado até a morte, reproduz o espírito do Evangelho? Será que a postura de muitos crentes nas redes sociais, defendendo um partido político ou ideologia de poder, reproduz de fato o espírito do Evangelho? Nós temos crentes que elevaram Bolsonaro ao status de Messias e ao Salvador da pátria. Será que nós não aprendemos nada com nossa história? Será que nós não aprendemos nada com o engano que sofremos na nossa história curta como nação? Será que as polarizações, será que nossa hostilidade no jeito de falar, no jeito de nos tratar, porque pensamos diferentes, temos valores diferentes, expressam o espírito do Evangelho? Esse texto de Efésios 2, versos 11 a 22 é riquíssimo, porque esse texto revela a nossa condição de separação de Deus. Diante de Deus, sem Cristo, todos nós estamos condenados. Em Efésios capítulo 2, verso 1 a 10, Paulo diz que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos odiosos de Deus, separados de Deus, antagônicos a Deus, independente se é rico, pobre, negro, branco, amarelo, pardo, flamenguista, vascaíno, são paulino, corintiano. Sem Cristo, todos são nivelados pelo pecado e destinados à ira de Deus. Paulo diz em Efésios 2, que nós vimos domingo passado, que todos nós éramos escravizados a uma tríplice algema terrível. Primeiro, aos valores do mundo,
E por mundo, Paulo diz, não é essa bela criação de Deus que foi corrompida pelo pecado, mas ao sistema de valor que governa esse mundo e que escraviza pessoas. Um sistema de valor anti-Deus, que tem como senhor o próprio diabo. E Paulo diz que o próprio diabo nos trazia numa coleira, amarrados, porque por natureza, a parte mais íntima de todos nós, amava os valores desse mundo, não conseguia se conectar a Deus para a salvação. Por mais que nos esforçássemos, seria impossível nos conectar a Deus pelos nossos próprios esforços. Então o pecado nos nivela a todos ao patamar de culpáveis diante de Deus, carentes da ira de Deus, alheios às promessas de Deus. E em Efésios 2, Paulo diz no verso 3 em diante, que por causa de seu grande amor, de sua graça, bondade e misericórdia, Deus derramou fé sobre nosso coração, para que o nosso coração recebesse olhos, e ao ouvir sobre a obra de Jesus Cristo em nosso lugar, pudéssemos crer, e ao crer na obra de Jesus como substituto pelo nosso pecado, nós recebêssemos salvação, fôssemos feitos filhos de Deus, moradas de seu Espírito, e recebêssemos a garantia de herdeiros da vida eterna em Cristo Jesus. Note bem, não há em nós nenhum tipo de mérito para recebermos de Deus misericórdia, graça e compaixão. Nós somos o que somos, fomos tornados salvos por graça, bondade, misericórdia e justiça de Deus. Então esse texto de Efésios 2, versos 11 a 22, revela a nossa condição de separação de Deus, e revela a obra perfeita de Jesus, que quebrou esse muro que nos separava de Deus, e que nos tornava distantes das promessas da aliança. Esse texto de Efésios mostra que uma vez estando em Cristo, nós recebemos a cidadania celestial, nós fomos inseridos no reino de Deus, e esse texto de Efésios 2 nos mostra que por meio de nós, um povo que foi feito cidadania de Deus, Deus proclama a paz e a reconciliação de todos os homens e de todas as mulheres com Ele. Quem lê esses versos de Efésios 2, versos 11 a 22, compreende que o mundo dividido precisa da mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação, em primeiro lugar, entre as pessoas com Deus. O mundo precisa do Evangelho, e a mensagem do Evangelho é que o homem precisa ser reconciliado com Deus, seu Criador. E uma vez reconciliado com Deus, seu Criador, nós passamos naturalmente a ser reconciliados uns com os outros. Quem lê e compreende esse texto, entende que a igreja não é essa instituição de paredes, a igreja presbiteriana do setor sul, mas os discípulos de Jesus que estão aqui em missão, para serem sal e luz nesse mundo, para serem cidade edificada sobre o alto de um monte. Quem lê e compreende Efésios 2, sabe muito bem que eu e você possuímos a missão de brilhar nesse mundo, demonstrando, através do tratamento que temos uns com os outros, que não há barreiras étnicas, culturais e sociais que nos separam. Nós fomos todos unidos em Jesus Cristo, numa única família, a família da fé, a igreja de Jesus. Nós fomos unidos pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz nos nivelou todos a um patamar de humildade, sem dignidade, mas ao mesmo tempo, por meio da cruz, nós fomos revestidos com dignidade real, e agora com dignidade real, nós podemos nos amar uns aos outros, a despeito de conta bancária, de cor de pele, de sexo, de partido político, de time que escolhemos para torcer, de ideologias diversas. O Evangelho nos une, e o Evangelho nos convoca a nos reconciliarmos com Deus e nos reconciliarmos uns com os outros. O que o mundo precisa é de uma igreja que compreenda seu papel, compreenda sua missão, compreenda sua identidade. E essa igreja, compreendendo sua identidade, pode sim, ao viver e proclamar, mostrar ao mundo que só em Cristo existe esperança.
nesses textos, nesses versos de Efésios 2, 11 a 22, Paulo trabalha a temática que é o presente da reconciliação. Ele nos mostra nos versos 11 e 12 quem nós éramos sem Cristo. Depois, nos versos 13 a 18, Paulo mostra o que Cristo fez por nós e o nosso atual estado de graça, estando em Cristo. Note no verso 11 e 12 que Paulo vai descrever o nosso estado anterior, que era de alienação e morte. Paulo escreve à igreja que estava na cidade de Éfeso, e essa igreja era composta por um grupo de judeus e um grupo de gentios. Os judeus convertidos ao cristianismo e os gentios também convertidos do paganismo ao cristianismo. Quem eram os gentios? Era todo o povo que não pertencia à etnia dos judeus, que não tinha sangue de judeu. Os gentios eram os que moravam na cidade de Éfeso, na cidade de Filipos, na capital Roma, brasileiros, portugueses, chineses, japoneses, austríacos, húngaros, indígenas, todo aquele que não faz parte da etnia do judeu, que não tem sangue de judeu correndo na veia, é gentio. O judeu era um povo circuncidado. Em Gênesis capítulo 17, Deus aparece a Abraão e dá um sinal exterior de que Deus havia se pactuado com os judeus, e esse sinal exterior era a circuncisão. Ao 8º dia de nascimento, era para pegar os meninos que nasceram, os homens, e cortar o excesso de pele do órgão sexual. Aquilo que a gente conhece como operação de fimose. Abraão, com 90 anos, foi circuncidado. Todos os homens que moravam na casa dele. E a partir daquele ato, todas as crianças com 8 dias de idade eram circuncidadas. A circuncisão era um símbolo exterior de uma promessa que Deus derramou sobre os judeus de salvá-los. E por meio dos judeus, ser bênção para o mundo todo. Os judeus eram os circuncidados. E eles consideravam todos os outros povos como os povos incircuncidados. Eles chamavam os outros povos de os incircuncisos. Ser chamado de incircunciso era algo pesado. O judeu considerava o gentio, de qualquer tipo de país, de cidade, de nação, de raça, de cor de pele, um incircunciso. Era um xingamento. Se um menino judeu se casasse com uma menina gentílica, os pais, a família daquele menino judeu, fariam uma celebração de morte. Era como se aquele rapaz tivesse morrido para a família. No templo do Novo Testamento, construído por Herodes, aquele templo que Jesus olhou para ele e disse, que pedras, que os discípulos olharam, que pedras, que construções, e Jesus disse que não sobraria pedra sobre pedra. Naquele templo tinha um muro que separava os judeus dos gentios. Gentio era considerado povo de segunda linha, segunda categoria, povo sujo, com práticas sexuais imorais. O judeu tinha uma série de restrições alimentares, os gentios não tinham. O judeu tinha um padrão moral muito alto, com relação à sexualidade inclusive, os gentios não tinham. A homossexualidade era muito comum no universo gentílico. O divórcio era muito comum no universo gentílico. Práticas de sexualidade devassa eram muito comuns no universo gentílico. Então os judeus consideravam os gentios um povo sujo, semelhante ao porco, um animal impuro para os judeus. E Paulo diz que nós éramos gentios. E ele fala do nosso estado anterior. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Vocês eram mortos em delitos e pecados. Vocês estavam separados de Deus. A ira de Deus estava derramada sobre vocês, destinada a alcançar vocês por toda a eternidade. Em Adão vocês pecaram. Não havia esperança de vida para vocês. Paulo diz aos gentios de sua época que eles eram zombados pelos judeus. Olha só,
vocês eram chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Quando o judeu queria xingar alguém, ele dizia seu incircunciso. Esse era um xingamento severo, radical. E Paulo está dizendo, vocês, gentios, tinham uma posição tão ruim diante de Deus, que os próprios judeus olhavam para vocês e o apelido que eles deram é, vocês são incircuncisos. E mais, vocês eram falidos espiritualmente. Olha o versículo 12, naquele tempo, quando vocês estavam sem Cristo, vocês eram separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos às promessas da aliança, porque Deus revelou a Bíblia do Antigo Testamento por meio dos judeus. Os profetas receberam a revelação de Deus para escrever o Antigo Testamento, todos eram judeus, todos pertenciam a Israel, e os gentios eram alheios às promessas de Deus. Eles não tinham esperança, eles não tinham revelação bíblica, eles não tinham esperança para a vida eterna, eles não tinham esperança para depois da morte. Paulo diz, vocês não tinham esperança e eram sem Deus no mundo. A palavra sem Deus aqui no original é a mesma que nós usamos para ateu, mas não é que os gentios eram ateus, eles eram idólatras, criam em muitos ídolos, mas por não crerem no Deus verdadeiro, eles não tinham esperança de vida eterna. Construíram muitos deuses, nos quais podiam colocar a sua esperança, mas no frigir dos ovos, eles não tinham esperança. Paulo não está conversando com os gentios e judeus do primeiro século tão somente. Paulo está conversando comigo e com você, brasileiros, povo que faz parte de uma nação tão miscigenada. Nós somos pessoas de cores variadas, de padrão social variado. Vivemos num país com profundas e absolutas desigualdades, desigualdade social, diferenças culturais, desigualdade econômica, preconceitos dos mais diversos. E Paulo diz, essa era a sua condição. Sem Deus, falido espiritualmente. Na verdade, você era inimigo de Deus e achava que servia a um Deus. Muitos de nós eram religiosos de carteirinha. Muitos ainda continuam religiosos de carteirinha, imaginando que conhecem a Deus. Mas muitos de nós nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus, que põe fogo no coração, que nos visita com o Espírito Santo da promessa, e gera em nós um relacionamento vivo e íntimo com Jesus Cristo. Paulo diz, assim era a vida de vocês sem Deus, gentios na carne, gentios no coração. E olha o que Cristo fez por nós no verso 13, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. A primeira grande obra de Jesus Cristo por nós, foi nos reaproximar de Deus. Isso aqui, gente, é um soco em nossa pretensão e vaidade, é um soco na arrogância dos religiosos, é um soco na arrogância daqueles que vivem uma vida moral irrepreensível. Muita gente imagina que porque é trabalhadora, paga seus impostos, tem um bom casamento, conduz seus filhos direitinho, procura falar a verdade o tempo todo, e frequenta um prédio com o nome de igreja uma vez por semana, ou vem poucas vezes, acha que está tudo bem diante de Deus. Nós não conseguimos alcançar a salvação por nossos próprios esforços. Nossa dívida diante de Deus é impagável. Nós estamos diante de um Deus infinitamente santo em justiça, verdade, amor. A lei de Deus é perfeita e nós não conseguimos obedecê-la. Você pode obedecer 6 caminhos, mas se você tropeçar em um, você desobedeceu todos. Você pode ultrapassar o sinal vermelho e o guarda te parar e falar, eu quero te multar. Espera aí, guarda, vamos conversar. Eu preciso dizer para você que eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou trabalhador,
Eu pago meus impostos em dias. Vamos tentar administrar essa multa? Não tem jeito. Você transgrediu. Você pode obedecer 10 leis, você transgrediu uma, e diante de Deus todos nós somos culpados. E Deus diz que só há uma maneira de sermos reconciliados, é através do sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo nos humilha, porque o sacrifício de Jesus Cristo nos convoca a colocarmos nossa boca no pó e a dizer: eu preciso do Senhor como meu Salvador e meu Senhor absoluto. Ai de mim, se não for o Senhor com tua obra perfeita, não há esperança para mim se não for através de ti. Eu continuarei sem Deus no mundo se não for através de Jesus Cristo. Paulo segue dizendo no versículo 14, porque Ele, e esse Ele é Jesus Cristo, é a nossa paz, de dois povos, judeus e gentios, entre parênteses, são todos os outros povos. De dois povos em Cristo, Deus fez um na sua carne. Essa carne aqui é a obra de Jesus Cristo, seu nascimento, sua vida, sua morte de cruz, sua ressurreição, sua ascensão, sua exaltação à presença de Deus, através de sua obra perfeita. Olha o que Cristo fez no verso 14, Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade entre judeus e gentios. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, Ele criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Paulo diz que através da obra de Jesus na cruz, em nosso lugar, Ele derrubou a parede de separação que havia entre nós e Deus, que havia entre nós com os outros. Deus quebrou através do sangue de Jesus. Ele quebrou o fardo das ordenanças. Que ordenanças são essas a que Paulo se refere? A lei cerimonial do Antigo Testamento. Não pode comer animal impuro X, tem que obedecer o dia de sábado literal, tem que obedecer 3 festas anuais, tem que ir para Jerusalém 3 vezes por ano, obrigatoriamente, precisa obedecer todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. A mulher está menstruada, tem que ir lá oferecer sacrifício. O homem cometeu determinado pecado, tem que ir lá oferecer sacrifício. Paulo diz que Cristo cumpre toda a lei cerimonial do Antigo Testamento através da obra do Calvário e quebra a necessidade da gente continuar obedecendo essas leis que caducaram nele. E uma vez estando em Cristo, nós fomos reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. Não há mais separação étnica, cultural, de raça, de cor. Todos fomos unidos nele. O Evangelho traz uma revolução. O Evangelho é a mensagem que o mundo precisa. Nós brigamos uns com os outros porque nós estamos brigados com Deus, e Cristo veio para fazer a paz, e estando em paz com Deus, nós entendemos que nosso maior privilégio não é mais brigar com o outro, mas servir ao outro em amor, assim como Cristo me amou. Acabou briga, acabou problema. Não há razão para ser preconceituoso, para ser racista, para ser o nome que você quiser dar, porque todos somos nivelados em Cristo pelo fator pecado. Não há um justo, não há um bom, não há um que faça o bem, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Nossos pés são velozes para praticar o mal, na nossa língua veneno de víbora, com a mesma língua que a gente usa para falar o bem, a gente usa para matar o outro. E Paulo diz, Cristo nos nivela a todos na cruz, mas através da cruz, Cristo, além de nos nivelar, nos liberta, nos emancipa para viver de verdade, nos reconcilia com seu Pai, nos faz filhos de seu Pai, e nos liberta para viver uma nova humanidade. A palavra nova aqui no original é algo tão bonito, porque é a mesma palavra usada por Paulo em 2 Coríntios 5,17, quando ele diz que aquele que está em Cristo é nova criação. Estando em Cristo,
tudo foi radicalmente transformado. E agora nós podemos viver relações humanas revolucionárias. Paulo segue dizendo no verso 16 que através de Cristo, ele fez a paz e agora ele reconciliou ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade. A igreja de Jesus é algo maravilhoso. Porque na mesma igreja de Jesus você tem ricos e pobres. O dízimo de todos é o mesmo. Não importa se o faturamento, se a pessoa tira para ela líquido 100 mil, ou se é assalariado. É o mesmo dízimo, 10%. Diante de Deus é a mesma oferta, é a mesma contribuição, é a mesma fidelidade. Você tem brancos e negros, amarelos e pardos, homens e mulheres, velhos e crianças, todos frequentando a mesma comunidade de fé. E aqueles que têm o evangelho enraizado no peito entendem que na igreja de Jesus não há nenhum tipo de justificativa para termos acepção de pessoas, porque nós todos somos nivelados pelo fator pecado, e todos só fomos salvos pela graça imerecida de Deus em Cristo Jesus. Só somos quem somos, porque estamos em Cristo, e só somos alguma coisa, se estivermos em Cristo. Não estando em Cristo, podemos achar que somos alguma coisa, mas não somos absolutamente nada. O Evangelho é revolucionário. Através da obra de Cristo, Ele pegou cada um de nós, gente que é diferente da outra, e nos fez assentarmos juntos, nos concedeu dons, e Deus nos convoca a utilizarmos os nossos dons, para nos servirmos mutuamente, para a edificação da igreja. Então eu só vivo a minha vida cristã de maneira plena, se eu estiver servindo outra pessoa, e serviço é demonstração de amor, de humildade, de graça e misericórdia, porque eu sirvo, porque eu entendo espiritualmente que eu fui servido por Jesus Cristo, e a minha expressão de amor, porque eu fui servido e salvo por Jesus Cristo, é servir ao outro, como uma expressão de amor a Deus. Não há barreiras, foram todas quebradas, não há mais separação, não pode existir discriminação. Eu terminei de ler há 2 semanas o livro A Missão que Surgiu na Madrugada, do reverendo Wildo, onde ele conta a história da Missão Vida, como surgiu e cresceu. E ele diz que o primeiro mendigo se converteu, ele alugou uma casa com recursos próprios, fez uma reforma e tinha ali 12 mendigos. Era o início do trabalho. E levou esses 12 mendigos para a escola dominical numa igreja evangélica aqui em Anápolis. Uma igreja clássica, conservadora. Terminou uma escola dominical, um presbítero da igreja reuniu a liderança e disse: ou saem esses mendigos daqui, ou saímos eu e minha família, porque meus filhos não podem crescer num lugar onde esse tipo de gente recebe. Eu não sei qual foi a fala do pastor, mas ele devia naquele momento ter digitado a carta de transferência e dito para o presbítero: vá em paz, porque aqui é a comunidade de gente arrependida, que serve outros em amor. Você pode ter o que tiver nessa vida, mas se você não tiver um discernimento de que você só é alguma coisa em Cristo Jesus, e de que se você é alguma coisa em Cristo Jesus, você só cumpre a missão servindo os outros. Se você não tem esse entendimento, a vaidade, a arrogância e o orgulho ainda estarão alojados no seu coração. E só há vaidade quando eu penso a meu respeito mais do que convém. Porque quando eu penso a meu respeito de maneira correta, eu sei muito bem quem eu era. Morto em delitos e pecados, alheio às promessas de Deus, sem esperança e sem Deus. E eu só sou o que sou, porque pela graça, bondade, misericórdia e amor de Deus, eu fui tornado um salvo. Essa é a obra de Jesus. Ele quebrou a barreira que me separava de Deus, que me separava do outro.
a inimizade foi desfeita. E olha nos versos 17 e 18, Paulo diz: e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, os gentios, e paz aos que estavam perto, os judeus, porque por meio dele, de Cristo, ambos, seja quem for, estando em Cristo, têm agora acesso ao Pai em um só Espírito. Paulo conclui seu argumento. Primeiro ele fala quem nós éramos, sem Deus, sem esperança, sem herança nessa vida, alheios às promessas, incircuncisos no coração, mas em Cristo. Nosso coração foi circuncidado. Fomos tornados Israel de Deus pela fé, filhos de Abraão, porque o verdadeiro Israel de Deus quem é pela fé. Fomos agora inseridos na igreja planetária de Jesus, uma igreja onde há pessoas de toda tribo, língua, raça e nação. E aí Paulo conclui nos versos 19 a 22, fazendo uso de 3 figuras de linguagem para ilustrar a nossa unidade como corpo de Cristo. Primeiro ele fala no versículo 19, assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas agora vocês são concidadãos dos santos. A primeira figura de Paulo é, vocês agora têm cidadania. O que eu vou falar aqui, vocês vão compreender muito bem, porque lamentavelmente o Brasil é um país subdesenvolvido. E muitos dos nossos compatriotas são obrigados, ou se veem obrigados a sair do Brasil em busca de uma vida melhor. Estados Unidos, Portugal, Bélgica, Canadá e por aí vai. Irlanda, Itália. Quando eles chegam lá, eles são peregrinos, imigrantes, forasteiros. Eles são povo de característica inferior. Eles não gozam de plena cidadania. Em casos específicos, eles podem conseguir um papel com uma cidadania, mas para os cidadãos locais, eles sempre serão vistos como povo de qualidade inferior. Mas Paulo diz, porque Cristo veio e derramou sangue, porque Cristo veio e derramou sangue, vocês foram feitos concidadãos dos santos. Vocês receberam cidadania celestial. Vocês receberam cidadania plena, com garantias de que são filhos de Deus, herdeiros da eternidade, e de que todas as bênçãos conquistadas por Jesus são abundante e livremente despejadas sobre vocês. Louvado seja o nome do Senhor, por termos sido feitos igreja de Jesus, quer sejamos homens ou mulheres, brancos ou negros, ricos ou pobres, a despeito do partido político em que colocamos nossa esperança. Paulo diz, estando em Cristo, vocês receberam cidadania celestial, cidadãos do reino de Deus. Aleluia! A segunda imagem que Paulo usa está ainda no versículo 19, ele diz que nós fomos feitos membros da família de Deus. É isso que está escrito aí, ó. Membros da família de quem? De Deus. A obra de Cristo, derramada gratuitamente sobre sua vida, te tornou, se você está em Cristo Jesus, se você tem olhos espirituais para compreender o que eu estou dizendo, se Cristo é seu único Senhor e Salvador, e se você conduz sua vida enraizado nele, a obra de Cristo te tornou membro da família de Deus. Deus é seu Pai. De criatura você agora é filho. De perdido você foi encontrado. De condenado você foi justificado.
De cego você adquiriu visão, de morto você sofreu ressurreição. Jesus, num certo sentido, é seu irmão. Meu Deus. Ser parte da família de Deus. E Paulo termina, no verso 20 a 22, dizendo que nós ainda somos edificados, na verdade. Vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, que é Jesus Cristo, a pedra angular. Os profetas aqui representam todo o Antigo Testamento, porque Deus deu a revelação aos profetas no Antigo Testamento, para que Gênesis a Malaquias fosse escrito. E o Novo Testamento Deus concedeu aos apóstolos, os chamados por Jesus, para construir a igreja do Novo Testamento. E Deus deu aos apóstolos a revelação do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. E Apocalipse termina falando do retorno glorioso de Jesus Cristo para completar a obra que ele iniciou. E Paulo diz: além de vocês terem sido retirados da condenação e através do sacrifício de Cristo, terem sido tornados filhos de Deus, membros da família, concidadãos dos santos, cidadania celestial e plena, vocês agora crescem como povo, edificados na palavra de Deus, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E quem está por trás de toda a palavra de Deus, quem é a pedra angular, aquela pedra que sustenta todo o edifício, é Jesus Cristo. Toda a Bíblia revela Jesus Cristo. A nossa vida é sustentada por Jesus Cristo. Nossa salvação foi conquistada gratuitamente por Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós somos, nós existimos e nos movemos. Nós só conseguimos suportar os momentos de dor se Cristo nos sustentar. E Cristo nos sustenta por meio de sua palavra. E aí Paulo termina nos versos 21 e 22 dizendo que em Cristo, nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Esse edifício não é essa igreja bonita. Esse edifício não é a placa que está na porta. Esse edifício são os discípulos, habitados pelo Espírito Santo que creram. Esses discípulos que amam a palavra de Deus, que é a revelação dos profetas e apóstolos, essa palavra que revela Cristo, esse edifício, quando compreende as implicações do Evangelho, ele vive para ser um santuário consagrado ao Senhor. No verso 22, Paulo termina: nele, que é Jesus, vocês também estão sendo edificados. A obra que Jesus começou em nós ainda não está pronta. Só terminará na eternidade, com o retorno de Cristo, quando os mortos ressuscitarem em corpos glorificados. E os que estiverem vivos na ocasião do retorno de Jesus, forem transformados de corpo mortal para corpo imortal. Aí sim a obra estará acabada. Mas aqui, nós estamos sendo edificados em Cristo, junto com os outros. Você não amadurece na vida cristã sem comunhão com a igreja de Jesus. Nós temos no Brasil um número estarrecedor, 5 milhões de pessoas que se autodefinem desigrejadas. Eu creio que eu não preciso da comunhão com a igreja. A instituição igreja é falida. Eu já fui ferido por pastor, por liderício, me sacrifiquei, me doei, estou decepcionado. Querido, não há comunhão com um filho se nós não tivermos comunhão com a noiva do Filho. É impossível amarmos Jesus se não amarmos quem é amada por Jesus, que é sua igreja. E Paulo diz que nós não amadureceremos
se nós não estivermos vinculados uns aos outros em amor, ofertando nossos dons e recebendo dons dos outros. Portanto, se você é um cristão de religião, o que é o cristão de religião? É aquele que vem domingo, doido para o culto acabar. Pô, o pastor pregou 40 minutos, não, vou perder os gols do Fantástico. Pelo amor de Deus. Pastor, isso aqui é religião, ó, tem que começar às 7h30 e tem que terminar no máximo até às 9, pastor, é cansativo. Cristão de religião. A palavra não está no coração dele a semana toda. A palavra não está no coração dele há anos. Se é que algum dia esteve. Ele não se preparou para estar no culto. Porque o domingo é o dia dele, não é o dia do Senhor. O pastor tem que ser agradecido porque ele veio. Mais ainda, se ele colocar dinheiro, isso é cristão de religião. Ele quer ser servido, ele nunca serve. Os outros estão em dívida com ele, ele nunca tem dívida com ninguém. Mas quando o Espírito Santo me alcança, e muda de verdade meu coração, uma chama queima aqui dentro, e essa chama me compele a servir os outros em amor, a dedicar aos outros os dons que eu recebi de Deus, e os outros são compelidos por Deus a se dedicarem a me abençoar com seus dons. E assim essa igreja, radicada em Jesus Cristo e em sua palavra, habitada pelo Espírito Santo, cresce junta em Jesus, como santuário dedicado ao Senhor. Só o sermão de domingo não é suficiente. Você precisa estar radicado na palavra de Deus de segunda a segunda em seu quarto secreto. E você precisa estar vinculado a um grupo de cristãos que você serve. Seja através de um grupo pequeno, seja através de encontros semanais de discipulado. Você precisa estar vinculado a um grupo de homens e mulheres, aos quais você serve com seus dons, e pelos quais você é servido com os dons deles. Porque assim, Paulo termina o verso 22 dizendo, para serem morada de Deus no Espírito. Morada de Deus no Espírito. Que texto incrível para o que aconteceu essa semana em nosso país, para o que tem acontecido nos últimos tempos em nosso mundo, e para aquilo que ainda vai piorar, as hostilidades, as polarizações, as desigualdades das mais diversas. No Brasil, talvez existe a maior de todas as desigualdades, que é a desigualdade social. Essa desigualdade concede a poucos muito além do que precisam para viver, e retira de muitos o mínimo que eles precisam para sobreviver. Essa é a pior desigualdade, porque ela retira de um homem, de uma mulher, a condição de prover comida para a sua casa, de viver com dignidade. Então isso ainda vai durar até o fim dos tempos. Mas como igreja, nós temos um papel belo diante desse mundo de tantas polarizações. Em primeiro lugar, nós temos que entender quem nós éramos, alheios às promessas de Deus, condenáveis, sem esperança e sem Deus no mundo. Nós temos que compreender e abraçar o que Jesus fez por nós. Se encarnou, viveu vida perfeita, derramou sangue, nos perdoou, fez-se maldito em nosso lugar, derramou o seu Espírito para habitar em nós, e esse Espírito testifica com o nosso Espírito que fomos feitos filhos de Deus. Jesus derrubou o muro que nos separava de Deus e derrubou o muro que nos separava uns dos outros. E Jesus Cristo nos concedeu o privilégio de fazermos parte de sua igreja, de seu povo, onde há gente com todo tipo de diferença. E nós podemos celebrar nossas diferenças econômicas, de pele, de predileções, em partidos, em times de futebol. Podemos celebrar essas diferenças nos amando uns aos outros, nos servindo em Cristo Jesus,
perseverando em abrir nossa casa para quem tem menos do que nós, em ajudar quem precisa da nossa ajuda. Que bênção é eu receber muito de Deus e entender que eu não sou dono daquele muito, eu sou mordomo. E a melhor maneira de eu administrar aquele muito é retirando a dor do maior número dos meus irmãos que vivem num país de miseráveis. Que belo testemunho a gente pode dar. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus porque aqui, eu não gosto dessas expressões, mas como a gente tem falado muito sobre isso, aqui brancos e negros se assentam juntos, comem juntos nas casas uns dos outros. Ricos e pobres celebram a nova vida em Jesus Cristo. É uma igreja aberta para receber gente de todo tipo de crença, partido político, ideologia, porque aqui nós entendemos que todos somos nivelados pelo fator pecado, e o fator pecado tornou todos nós condenáveis diante de Deus. Não há nenhum tipo de espaço para vaidade, para orgulho e para soberba. Só o não regenerado é que pensa assim, que ele pode achar que ele é alguma coisa, porque nós não somos nada, a não ser aquilo que recebemos de Deus em Cristo Jesus. Até a fé que nós temos foi um presente de Deus. E agora, libertados da cobiça, da avareza, da vaidade, do orgulho, do preconceito, e salvos pela graça, e feitos membros da família de Jesus, que é sua igreja, nós podemos dizer para o mundo que o Evangelho transforma, porque ele transformou nossas vidas, ele tem transformado a nossa igreja. Então, meus irmãos e irmãs, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que fazem parte da igreja presbiteriana do setor sul, tenham sempre a consciência de quem nós éramos, sem Deus, desconectados das promessas da aliança, sem esperança, incircuncisos no coração. Mas lembre-se da melhor de todas as notícias: pelo sangue fomos perdoados, unidos a Cristo, inseridos em sua igreja, lavados, remidos, recebemos cidadania, fomos inseridos à família de Deus e agora somos edificados na verdade. Saia por essas portas e vá viver a sua vida debaixo do céu como sal e luz, amando seus irmãos em Cristo, servindo-os com os dons e recebendo deles bênção sobre medida, e dizendo ao mundo que só há uma esperança, e essa esperança está no Evangelho. O Evangelho é a mensagem que o mundo precisa ouvir, porque através de Cristo, todo o muro de separação foi quebrado, e todos os homens foram reconciliados. Amém? Amém. Prega o Evangelho, enraize sua vida no Evangelho, viva o Evangelho, pregue o Evangelho, enraize sua vida no Evangelho, celebre o Evangelho e viva o Evangelho.